Isso de modo nenhum te acontecerá. Para aí. Olha para cá. Aquele papo de revelação de Deus arrebentou a boca do balão. Aí Jesus fala assim, agora rapaz, vamos mudar de assunto aqui, olha. Eu vou ter que passar por isso. Se eu não passar, vocês não são benditos. Eu preciso passar para expiar o pecado da humanidade. Jesus começa a falar do seu sofrimento, da missão para a qual ele veio. Aí Pedro, crente que era alguma coisa, chamou Jesus assim no canto. Ô Jesus, chega aqui. Dá licença aí, rapaziada. Tem um papo aqui para levar aqui com Jesus. Ô Jesus. Esse pessoal que está aí não é igual a mim. Se o senhor ficar falando da sua fraqueza para ele, vai roubar a fé. Pô, toma vergonha para o senhor. Seja repreendido em nome de Jesus. Tá. Aí, quando Jesus vê Pedro querendo lhe chamar a atenção, veja o versículo 23. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro. O que disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Como o Deus que eu sirvo, você serve, vai edificar a sua igreja sobre um homem que pode ser usado por Deus, mas que também é usado pelo diabo? Não precisa de fé para entender isso. O mesmo Pedro, que não entendeu que era um cisco, que era uma pedrinha, mas a despeito de ser quem é Deus, pode se revelar a ele, não entendeu que era pedrinha, que porque é pedrinha também pode ser usado pelo diabo. De modo que se a igreja é edificada por Pedro, é possível que na igreja de vez em quando Deus passe por aqui e fale alguma coisa, de vez em quando o diabo vai falar alguma coisa. A igreja é de todos os santos. Então é óbvio, é evidente, é lógico que a igreja não pode ser edificada sobre Pedro, e o trono de Pedro não tem nada a ver com a igreja, até porque Pedro nunca teve trono, ele teve rede. E foi um homem que foi usado pelo diabo. E o próprio Cristo o repreendeu. É difícil entender isso, irmão? Só se for retardado. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor, amado. Por isso ela é santa, ela é imaculada. Vamos mais adiante um pouquinho. Quem compõe a igreja? Só os católicos. Quem não é católico, já era. Foguinho do inferno, tá? Ele está esquentando o pé. Não é? Vamos a João capítulo 1. Irmão, não tenho nada contra os católicos, viu? Tenho excelentes amigos católicos e os amo. Mas me desculpe, não me diga que eu sou quem eu não sou, porque eu sei quem eu sou em Cristo. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fala de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Agora o versículo seguinte: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. E quem são esses? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de quem? De Deus. Quando é que nós nos tornamos igrejas, filhos de Deus? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor no nosso coração. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor, não interessa a instituição que leva o nome do prédio na frente. Não interessa o que está escrito lá na frente. Porque o que me transforma em igreja não é o prédio que eu frequento, nem a instituição da qual eu faço parte. O acesso à igreja é Cristo Jesus. São os que recebem a Jesus como Senhor, que são os pertencentes à sua igreja. A Bíblia diz: a tantos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É verdade, nem todos são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus.
Mas os filhos se tornam à medida que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Creio em Jesus como filho unigênito do amado, como aquele que veio verter sangue para pagar o seu pecado na cruz do Calvário. Eu creio, então você é meu irmão. Se ele não acredita, então você não é filho de Deus. Porque o que nos transforma em filho é a fé em Cristo Jesus. E é o que diz a palavra que a Igreja Católica diz crer. Não usa, mas diz crer. Então o acesso, o que compõe a igreja, são todos aqueles que pela fé receberam a Cristo, que é o fundamento da igreja. E quem são esses que de fato receberam a Jesus como Senhor? Passa um pouquinho a tua folha, vamos a João capítulo 10. A Bíblia fala sobre Jesus e as suas ovelhas. No capítulo 10, versículo 3, 1. Em verdade, verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quem são os que foram feitos filhos de Deus porque receberam a Jesus como Senhor? Quais são as suas características? 3, rapidinha. Primeiro, são os que têm intimidade com Jesus. Não adianta dizer eu sou de Jesus para ser de Jesus. Não adianta estar só dentro de uma igreja para dizer que faz parte da igreja de Deus. Quem é de Jesus, quem compõe a igreja tem intimidade com ele. Porque esse texto no versículo 3 diz, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas ovelhas. A gente conhece o nome de quem tem intimidade conosco, irmão. Nós temos muito conhecidos, mas íntimos. Saber nome, saber das particularidades, só de quem está próximo de nós. A primeira coincidência geral, ampla e restrita que existe entre nós, e não existe exceção para isso, é o fato de que nós não sabemos o nome de quem nós não conhecemos. Uma das realidades de que nós somos estranhos uns aos outros é o fato de nós nem sabemos o nome um do outro. Agora, quem é íntimo de nós, nós não esquecemos o nome. Quanto mais íntimo, mais nome dele a gente entende. A gente sabe qual é o nome, o sobrenome e o nome do meio. Alguns são tão íntimos que a gente sabe a cor da fronha que ele dorme. A gente sabe, vai conhecendo as particularidades à medida que a gente se intimida, a gente cresce em intimidade. Então, os de Jesus têm intimidade com ele, mas os de Jesus são obedientes à sua palavra. O versículo 4 diz, depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Isso é obediência. Terceiro, vivem na comunhão a despeito das implicações que a comunhão traz para nós. Está lá no versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, mas são ovelhas dele. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz. E haverá o quê? Um rebanho e um pastor. É verdade, uma só igreja. Como diz lá o apóstolo, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só pastor. Mas a Bíblia não diz que é só a comunidade católica. Diz que é os que têm intimidade com Jesus, obedecem